O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Nós vamos começar com essa imagem aqui. Teve um evento do Trump ontem, lembra que eu comentei com vocês que ia ter um anúncio à imprensa? Pois ele falou sobre isso daqui, que é a explosão de um barco que transportava substâncias ilícitas e que os Estados Unidos acabou. Então, agora quem quiser levar substâncias ilícitas para os Estados Unidos vai virar pó. Olha só que trocadilho da quinta série que eu não resisti fazer, obviamente. Mas as notícias de Trump que queremos saber são outras, como, por exemplo, essa cartinha aqui. O governo dos Estados Unidos mandou uma cartinha para os bancos questionando sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. O que será que vai acontecer? Será que os bancos irão finalmente encerrar a conta do Xande? Será que eles vão fazer egípcia? Tomarão uma multa? Não sabemos. Mas o que eu posso garantir para vocês é que agora eles não podem mais usar a desculpa de que não foram avisados ou não estão sabendo, porque obviamente isso aqui é um preparativo. Inclusive, tá aqui a matéria da Malu Gaspar, ó. A aposta de aliados de Eduardo Bolsonaro sobre novas sanções contra Alexandre de Moraes. A lógica é bem simples até, não precisa ser nenhum gênio. A gente precisa que essas sanções aplicadas contra o Alexandre de Moraes realmente se efetivem, porque por enquanto ele ainda tem, parece, o cartão Duelo, não sei, conta no Banco do Brasil, e essas coisas sancionado pela Lei Magnitsky que não deveria poder ter. Então, precisa todas as consequências ficarem bem patentes, e o mais provável, gente, é que os próximos sancionados sejam familiares do Xande, que é para tentar dissuadir os outros magnânimos de continuar fazendo o que eles estão fazendo. De qualquer forma, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão em Washington, farão reunião hoje. Ficarei de olho e trarei novidade para vocês. Mas o Xande, vamos para o julgamento agora. Xande começou, né, desafiando, tá aqui G1, desafia a ira de Trump e testa a paciência dos seus pares no STF. Então, ele tá comprando briga com o Xande, com o Congresso, com o Centrão, com os seus pares, com todo mundo. Vamos ver até onde vai. E, no início, ele fez um discurso durante o julgamento, o que, né, é esquisito, mas se tratando do Xande, a gente até que já tá meio acostumado, porque ele gosta de brilhar. E ele mandou um recado diretamente pro Trump, né, sobre a soberania. Ele está defendendo a soberania, ó. Soberania jamais será negociada, mas ele já tomou a resposta. Jason Miller, assessor de Trump, postou essa matéria e fez uma notinha, né? E seria de bom tom, seria interessante que o STF e o Alexandre de Moraes soubessem que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Ele falou isso do Xande. É o Jason Miller, tá, seu Xande, que tá falando isso do senhor. Falou que não negocia com terroristas. Vamos adiante. Ou só mais um detalhe sobre o julgamento. Rolou o julgamento de manhã, de tarde, seu Gonê não voltou do intervalo do almoço. Aí os advogados questionaram, né? Ó, Gonê se ausenta de sessão no STF e é criticado por advogados. O Procurador-Geral da República não acompanhou as sustentações orais feitas pela defesa. E daí ele colocou um assessor lá no lugar dele, o subprocurador. Não é assessor, né? É subprocurador-geral da República. E a justificativa que ele deu no auditório é que o Gonê iria para um evento que envolvia proteção da infância, sempre causas muito lindas, e que ele teria ido para o exterior. Isso foi o que foi dito no plenário. Aqui na matéria da Folha, a assessoria da Procuradoria-Geral da República disse que ele foi para a Ilha do Marajó defender as crianças, aquelas que a Damares foi crucificada quando falou o negócio. Aqui agora estão dizendo que o Gonê está indo para lá e que ele foi receber uma contribuição da rainha da Suécia. Eu não tô sabendo se a rainha da Suécia tá no Brasil, mas eu fui aí lá no site do MPF para descobrir, afinal de contas, onde é que tá o seu Gonê. A agenda dele tem que ser pública. Então, eu vim aqui, ó, a agenda PGR, e eu estou desde ontem
tentando localizar para saber onde de fato ele está, e o site sempre dá erro. É esquisito. Se alguém souber o paradeiro do Gonê, me fala aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos adiante. Desembarque do Centrão. Ontem teve até coletiva de imprensa. O União Brasil e o PP decidiram deixar o governo Lula e apoiar a anistia a Bolsonaro. E seria lindo. Seria lindo se isso estivesse acontecendo, para que as senhoras que estão na prisão parem de ser torturadas, para que os inocentes sejam soltos, mas não é bem assim. Olhem os detalhes, as entrelinhas. Começando com o Sóstenes Cavalcante, que postou aqui que já tem votos para aprovar a anistia. A bancada do PSD, Progressista, União Brasil, Republicano, Novo e PL somam 292 votos. Então, segundo o trabalho que o Sóstenes vem fazendo há meses na Câmara, já tem a maioria, só quem está impedindo é a bunda gorda do Hugo Mota. Enfim, mas aí vem, olha essa sequência de matérias. Centrão negocia anistia para Bolsonaro com manutenção da sua inelegibilidade. Centrão amplia gesto por anistia para viabilizar apoio de Bolsonaro a Tarcísio em 2026. E a última dessa sequência, direita impõe contrapartida a Bolsonaro e evita entregar a anistia de mão beijada. Gente, guardem muito na cabeça isso, porque ano que vem tem eleição. Aplaudiremos, apoiaremos, a prioridade, obviamente, é a anistia. Agora é coisa de gente muito canalha, muito calhorda, para não dizer um palavrão, enfiar a faca no pescoço do Bolsonaro, porque na minha cabeça foi essa cena, né? Enfiar a faca no pescoço do Bolsonaro e disseram assim, ó, a gente avança com a pauta da anistia, mas tu tá fora da eleição, a inelegibilidade tem que permanecer e tu tem que apoiar o Tarcísio. Tá parecendo que foi isso que aconteceu, né? Aí vocês me digam aqui o que vocês acham, se eu tô muito paranoica, se eu tô louca. Enfim, apoio a anistia, dei parabéns pro Tarcísio, mas tô ligada na chantagem e acho isso coisa de gente canalha. Canalhas, 1000 vezes canalhas. E aí vem aqui o Mota recuando. Após pressão do Centrão, Mota já admite debater a anistia após o julgamento da trama. Então, o acordo que está sendo costurado é que na semana que vem iria a votação à urgência do projeto para após a decisão final do julgamento ele ser votado na Câmara, e nós ainda temos a batalha no Senado, meus amigos. Então, aqui a guerra será longa. Mas logo depois disso sai uma outra matéria falando que o Mota avisou para o Tarcísio que até tudo bem ter anistia, mas aquela anistia meia bomba, aquela anistia que não é uma anistia, é só um somebody love para tentar enganar o Trump. E o Paulo Figueiredo já deu o recado. Agora que parece claro que haverá uma nova lei da anistia, um aviso importante. O que precisamos é que ela seja ampla, geral e irrestrita. Qualquer coisa que não seja isso é perda de tempo e não conta com o nosso apoio. As pedradas dos Estados Unidos, portanto, continuarão vindo. Grato. Vamos observar aí o que acontecerá. Gente, a coisa foi tão feia. Eu não vou mostrar o vídeo do Lindbergh, mas ele fez vídeo, ó, falando do golpe. É golpe, já tem votos para anistia, eles querem botar anistia. Então, assim, se o Lindbergh está desesperado, nós estamos muito felizes, porque tudo que ele não gosta, a gente gosta. Vamos finalmente, então, falar sobre a audiência explosiva de Eduardo Tagliaferro ontem ao Senado. A gente já vem acompanhando aí todos os capítulos da Vaza Toga, todos os diálogos, e ainda assim tinha podridão para ser revelada. O que o Tagliaferro falou é que ele tinha entregue esse material para a CNN, que se recusou a publicar as matérias. Então, ele vinha há algumas semanas falando que a próxima fase da Vaza Toga sairia numa grande emissora. Hoje sabemos que é a CNN e que ela não quis publicar, não quis fazer jornalismo, assim como a Globo. Olha a manchete da Globo. Oposição comanda a audiência com ataques. Aí eu dando Hadouken lá dentro. A Moraes em dia de julgamento do golpe. O golpe. Parlamentares pedem suspensão do julgamento no STF, impeachment de Moraes ou até mesmo a sua prisão.
Olha como é simples fazer jornalismo. UOL e Folha de São Paulo, para não dizer que eu tô pegando galera da mídia da direita, né? UOL. Tagliaferro diz que relatório para justificar a ação da PF foi fraudado. Simples. Eles estão falando sobre aquela operação dos empresários do grupo de Whats, tá, pessoal? Que essa foi a denúncia mais grave que eu já vou detalhar para vocês. Só antes, olha aqui, a Folha fazendo o jornalismo. Ex-assessor do TSE diz que Moraes forjou documentos em operação contra empresários bolsonaristas. A declaração acompanhada de documentos que comprovariam a ilegalidade foi dada em comissão do Senado controlada por bolsonaristas. Moraes disse que as ações foram oficiais e regulares. O que aconteceu? Aqui, a Folha detalha que o Tagliaferro disse que o laudo técnico da operação aquela que teve busca e apreensão, Luciano Hang e diversos outros empresários, Emoji e tudo mais. Então, saiu uma matéria do Guilherme Amado, que obviamente já não está mais no ar, falando que havia um grupo do WhatsApp de empresários golpistas. Alguns dias depois, Xande manda fazer busca e apreensão. E a mídia começa a perguntar, mas vocês fizeram essa operação somente com base numa matéria jornalística? Porque, tipo assim, é meio ilegal, né, seu Xande? Não, nós temos relatórios, a Polícia Federal tem relatórios investigativos que embasam essa operação de derrubada de conta na internet, bloqueio de conta, um monte de coisa, né? Fez e aconteceu, enfim. Só que o Tagliaferro mostra que a operação foi no dia 22 de agosto, a busca e apreensão, e os relatórios foram feitos só no dia 28, 6 dias depois. Mas não é pesca probatória não, né? Xande manda fazer a busca e apreensão e só 6 dias depois vem o relatório. Super democrático, mas para o Globo, o que é isso? Ataques contra Moraes. Ah, meu Deus do céu. E aí eu tenho aqui alguns trechinhos do Tagliaferro denunciando como essas denúncias, o Tagliaferro falando como essas denúncias chegavam até ele enquanto o chefe ali do gabinete de espionagem da polícia secreta do Moraes. E até a nora da Miriam Leitão tá no meio do bolo. Escuta essa. Era enviada por WhatsApp ou se era encaminhado em e-mail pessoal. Não, era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente. Só tem um detalhe, vocês lembram da treta que deu na hora da Miriam Leitão, quando o Sérgio Moro colocou ela no gabinete para trabalhar lá? Lembro que na época eu fui falar sobre isso na internet e me acusaram de dividir a direita, enfim, eu já tô meio que acostumada, né? Só que a nora da Miriam Leitão atualmente está lotada na comunicação do STF. E ela que ficava mandando as postagens que ela não gostava pro TSE censurar. Bem democrático, né? Então, nora da Miriam Leitão, que atualmente trabalha no STF, antes estava no TSE, mandando os alvos a serem perseguidos pela polícia secreta do Alexandre de Moraes. E o recado importante do Gustavo Gayer, ele que preside a subcomissão de combate à censura, disse que não acabou. O Tagliaferro vai participar de uma outra audiência agora, no dia 10, quarta-feira, portanto, da semana que vem, para apresentar mais provas dos crimes cometidos por Moraes. E, diante de toda essa situação, obviamente, a oposição está tentando uma cartada para interromper o julgamento do Bolsonaro. Bom, se fosse um país sério, com esse tanto de provas fraudadas, esses esquemas paralelos, tudo feito fora da lei, recebendo denúncias da extrema esquerda para caçar a extrema direita, esse julgamento seria realmente anulado. O que seria o certo, né? Não a anistia, mas a anulação do julgamento,
uma vez que a gente está vendo toda essa farsa aí. Dificilmente vai acontecer. Mas é sempre importante a gente ali abordar todos os lados. A gente tem que tentar anulação de julgamento, anistia, porque para ter a nossa democracia de volta, a primeira coisa que a gente precisa é soltar os presos políticos, as pessoas que estão sofrendo na cadeira. Depois a gente resolve esse assunto da chantagem que o Tarcísio e seus asseclas estão fazendo com o Bolsonaro. Por enquanto a gente finge que não tá vendo. Depois a gente volta a falar sobre o assunto. Pelo menos eu vou fazer assim. O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.